Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá, começando a nossa gravação. Nossa, nosso laboratório de CCNA. Vou estar começando a passar, fazer algumas séries de laboratórios em si, desde o básico até nós começarmos a fazer o mais avançado. Estou olhando do lado que eu estou vendo a tela aqui, onde vocês estão vendo, e a minha câmera está aqui na minha frente. Então, o que nós vamos hoje aprender? A configurar uma VLAN padrão. E entender um pouco, né, o objetivo desse laboratório é nós entender um pouquinho sobre VLAN, sobre a utilização da VLAN padrão, que ela vai do 1 ao 1001, e entender também por que a VLAN 102 e a 105 elas são consideradas, né, uma VLANs, vamos colocar assim o nome, VLANs reservadas, da 1002 a 1005, que elas utilizam que é a tecnologia do Token Ring e FDDI. Então, só para poder falar assim, por que essas duas VLANs, assim, a Cisco coloca, né, da 1002 a 1005, colocando aqui, olhando para vocês aqui junto, são tecnologias antigas. Então, são tecnologias usadas na época da IBM, acho que 1980. Olha, quando que eu nasci, estou ficando velho já. 1980 foi criada essa tecnologia ali, então por isso que a Cisco manteve para alguns equipamentos mais antigos. E nós temos nosso FDDI, que é o Fiber Distributed Data Interface. Foi criado mais ou menos nos anos de 1990, que é a questão também sobre a parte de fibra. Então a Cisco manteve essas duas tecnologias mais antigas por causa dos equipamentos. Então por isso que nós temos VLAN padrão. São o quê? VLAN padrão pode ser modificada, usada na maioria das empresas, tanto médio e grande porte, e também utilizam o famoso VTP, ou VLAN Trunk Protocol. Vamos estar vendo isso, mas hoje nós vamos começar a entender um pouco sobre a criação de VLANs. E o nosso primeiro passo é o quê? Nós configurarmos o nosso primeiro switch. Eu vou estar ligando meu switch 1, o switch 2. Nesse momento nós só vamos estar configurando a VLAN no switch 1, mas eu vou mostrar tanto para o 1 e 2 aqui como é que se faz. Então hoje eu estou com dois equipamentos, switch 1 e switch 2, ligado por um cabo Ethernet na porta G1, tanto de um lado e do outro. Então vamos estar pegando aqui, vou estar ligando primeiro. Então está ligando. Nesse momento eu não estou pegando por base o conhecimento básico de Cisco, tá? Então eu compreendo que você já tem uma noção de Cisco, desde a parte de login, do primeiro login de usuário, um enable, um configure IT. Então, nós vamos estar fazendo esse laboratório baseado disso. Espera carregar aqui. Como eu estou ligando agora, pode demorar um pouquinho. Aproveitar também, já estou ligando o segundo. Ligando o nosso ambiente, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então tá ligando os dois switches. Deixa eu dar uma pausa, só esperar um pouquinho para carregar e já estão voltando para não ficar tão longo o nosso vídeo. Ok, estamos de volta, o switch já ligou. Deixa eu tomar um gole de café. Igual fala na TI, ama café, né? Então, bora lá. Lembrando que nós estamos aqui no acesso principal, o acesso básico, né, para poder visualizar. Tu pode verificar pelo símbolo, do símbolo de mais aqui, mas nós queremos acessar pelo Enable. Podemos só digitar EN ou simplesmente colocar EN e apertar Tab para poder completar aqui com Enable. Lembrando que o switch ele não está com senha, tá? Nós só estamos fazendo a configuração principal utilizando e entendendo um pouco de VLAN. Mais tarde eu vou estar criando um laboratório falando sobre criação de senhas, tanto de console quanto do VTP, ensinando qual que são do 0 ao 15, como é que você faz a criação de senhas, utilizando o login dentro dele também. Então, nesse momento, o nosso switch está limpo, nós só estamos configurando para entender um pouco de conceito de VLAN. Entramos dentro da parte de Enable. Para nós, primeiramente, eu quero o quê? Mudar o nome do switch. Nós temos que entrar no Configure Terminal.
Utilizei soldado ali, né? Conft, que é a abreviação de Configure Terminal. Agora, para poder alterar o nome do switch, hostname, deixa eu puxar meu mouse para o lado aqui. Hostname, e vou colocar o nome. Oh, tô escrevendo errado aqui. Hostname, e vou colocar agora o nome. Qual que é o nome desse switch? RJR de Raimundo Júnior, switch 001. Reparou que o nome ali do lado foi trocado. Então, se eu reiniciar o switch agora, as configurações não vão estar, né? Então só vou vir aqui, ó. Depois nós vamos voltar para configurar. End para voltar. Podemos colocar um WR para poder estar salvando. Ok, salvamos as configurações, salvou a configuração do nome do switch. Vamos voltar lá então. Configure terminal. O que eu quero? Meu objetivo é configurar, criar primeiro as VLANs com os nomes e depois eu vou colocar cada VLAN numa porta do switch, desde a 01, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, para isso, VLAN 10, que é a primeira. Ok, já criou ali, ó, configure VLAN, né? Config VLAN. O nome dessa VLAN, vou colocar como vendas. Ok. Para mim poder criar a próxima VLAN, eu posso fazer dois jeitos. Dar um exit, vou colocar aqui também para vocês verem, que eu vou voltar uma configuração. Volto e escrevo VLAN 20, gerentes. VLAN 20, não, só VLAN 20, tá vendo? É bom. VLAN 20, name gerentes. Ok, criei a VLAN 10 e a VLAN 20. Eu posso fazer também do outro jeito, sem precisar dar o exit. Eu posso vir aqui também colocar a VLAN. Qual que é a próxima VLAN? 30. Name. Engenharia. Dá um Enter. Ele também está criando desse jeito. Então tu pode fazer desses dois. Dá um exit para sair, voltar a me criar novamente, mas dentro dele ele entende. Quando eu estiver dentro de uma configuração e for colocar uma nova VLAN, dá para poder criar também. E a última, VLAN 40. Name, TI. Vamos sair, vou dar um end para sair. Vou dar um show VLAN. Então você pode reparar que agora nós temos as nossas VLAN criadas. Ó. VLAN 1, que é a VLAN default. Então a VLAN default, lembra? As VLANs padrão começam da 1 e vão até a 1001. Então sempre a primeira VLAN é a padrão. A Cisco já coloca ela. Todas que não tem vai ficar na VLAN padrão. Nós podemos alterar qual é a VLAN padrão? Podemos, mas vou explicar depois na próxima aula. Próximo passo agora. Criei as VLANs, está ali bonitinha, mas ainda não tem nenhuma porta amarrada dentro dessa VLAN. Para que isso? A VLAN ela vai também me ajudar a eu, quando eu tiver o meu DHCP, distribuir IPs de acordo com cada VLAN. Isso também nós vamos estar fazendo mais para frente, configurando tanto um servidor de DHCP para poder receber os PCs que vão estar conectados nas VLANs e eles vão estar recebendo as portas, os IPs corretos. Lembrando também, a VLAN ela vai nos ajudar o quê? A melhorar a nossa segmentação de rede. A colocar uma VLAN pode se conversar com a outra ou não. Então, ok. Então, vamos voltar. Configure terminal. Agora nós vamos entrar nas interfaces do nosso switch. As interfaces delas são a 01, tá vendo? E Giga Internet 001, 01, 02, 03, nós vamos estar usando. Então vamos colocar aqui, ó, int, que é a abreviação de interface. Posso dar aqui, ó, Giga Ethernet. Qual que é a porta que eu quero? 0/0, que é a primeira que eu vou configurar. Dentro dessa porta, eu vou configurar agora qual que é o tipo que vai ser. Switch. Posso só colocar a abreviação. Switch, modo. Qual que vai ser esse modo? Acesso. Então eu posso colocar como modo acesso, tá? Hoje nós não vamos estar fazendo a configuração de modo trunk, que é a comunicação de dois switches, mas vamos estar fazendo com o decorrer de outros laboratórios.
Então eu coloquei lá switch modo acesso, que ele vai estar usando, abreviação de switch port, switch acesso. O que nós vamos colocar? Dentro do switch acesso, nós vamos agora configurar qual é a VLAN que vai receber. A nossa porta 0/0 vai receber a VLAN 10. Então eu vou colocar switch access VLAN 10. A partir do momento, essa porta do switch vai estar configurada a estar recebendo a nossa VLAN 10. Vamos continuar. Lembrando que eu posso estar tanto continuando aqui dando um interface e colocando a próxima porta que ela vai estar configurada. Estou fazendo aqui int. Vou estar colocando um outro nome aqui. E 0/1. Coloquei aqui. Dá um enter. É a mesma coisa de eu colocar interface giga ethernet 0/1. Aqui é só um nome reduzido. O que nós vamos estar fazendo? Switch modo access. Switch access VLAN 20. Vamos para a próxima interface. Se eu clicar para a seta para cima, ele mostra os últimos comandos. Vamos lá, porta 2. Switch mode access. Switch access, eu estou colocando só o resumo aqui, mas como eu expliquei, é só o contexto, a interface da Cisco entende que é switch access VLAN. Qual que é a próxima? VLAN 30. E o próximo agora nós vamos colocar a última interface, que é a 3. Então, switch mode access. Opa, coloquei show. Switch mode access. Switch access VLAN. Qual que é a VLAN de TI? 40. Ok. Enter. Deu um end para sair. E agora eu vou dar um show VLAN. Vamos ver o que aconteceu. Então, a partir de agora, nós temos o quê? As nossas interfaces amarradas nas nossas VLANs. Falou, pessoal? Hoje é só isso. Vamos depois continuar nosso laboratório. Nós vamos criar cada vez mais comunicação. Vamos estar criando estrutura. Hoje o nosso primeiro momento é nós criarmos a nossa VLAN e entender um pouco mais. Tá bom? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. E lembrando,